Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Letícia. Meu áudio tá duplicado. Alessandro, bom dia. Bom dia, Letícia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, a gente pode começar a palestra. Tudo certinho? Posso começar? Sim. Maravilha, obrigado. Sejam todos bem-vindos, então. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado a todos vocês aí que estão hoje participando dessa minha palestra, consumindo views e acessando dados do SQL Server no Excel. Nós vamos utilizar ferramentas nativas do Excel, suplementos e também um pouquinho de VBA. Antes de mais nada, quero agradecer aí a SQL Norte, a DataSide, a Gestão com Dados, a DataSide, Gestão com Dados, Elgin, os patrocinadores e os organizadores aí pelo convite, a PowerTuning, a Vitec também. Para mim, uma grande honra poder estar participando aqui desse evento. A Letícia vai fazer aí meio de campo no chat, então se vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo, fiquem à vontade para postar aqui no chat, que depois a Letícia vai me encaminhar ou vai me passar. Letícia, a qualquer momento você pode me interromper se precisar, tá bom? Vou fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece ainda. Eu sou Alessandro Trovato, eu sou um MVP Microsoft em Office, Apps e Services, concedido o título desde 2018. Sou instrutor da plataforma LinkedIn Learning, com atualmente 14 cursos publicados, mas em breve tem mais novidades por aí. Sou instrutor da Udemy também, com mais de 67 mil alunos já matriculados. Meu curso mais popular lá é o curso de macros e VBA, então se você tiver interesse, fique à vontade. Proprietário de um canal de YouTube, então eu tenho hoje um canal com mais de 166 mil inscritos, sendo que desses 166 mil inscritos já tenho quase 15 milhões de views e mais de 895 tutoriais publicados de vários assuntos, sendo que o meu carro-chefe é Excel, com mais de 480 aulas publicadas, além de curso completo de SQL e outros temas que você vai ver aqui nessa palestra também. Sou proprietário de um blog com mais de 700 artigos já publicados, sou engenheiro de software por formação e analista de sistema sênior por profissão. Sou Microsoft especialista e expert em Excel e Word. Mas eu posso dizer para vocês que todos esses itens, essas conquistas se resumem a uma única coisa. Eu sou um compartilhador de conhecimento e é o que nós vamos fazer hoje aqui com vocês, partilhar um pouquinho dos recursos quando utilizamos o SQL Server junto com o Excel. Vocês, quem não conhece ainda o conceito de view no SQL Server, então vai ter a oportunidade de conhecer o que é uma view, eu vou explicar o que é um esquema dentro de um banco de dados e vou mostrar para vocês como consumir essa view utilizando o próprio Excel, buscando essas informações via Power Query. Nós vamos fazer isso também acessando via modelo de dados no Power Pivot e vamos acessar as mesmas views utilizando um VBA. Então, se você tem interesse nesses assuntos, prepare-se porque realmente o conteúdo que eu separei para vocês aí está bem elaborado e é bem completo. Antes de começarmos, é importante entender que consumir dados de um banco de dados requer que você tenha, no mínimo, conhecimentos essenciais sobre a estrutura de um banco de dados. E aqui, para esse evento, os patrocinadores são especialistas nesse assunto. Você vai encontrar no material, no site, em todo o material que eles divulgam, informações a respeito de consumo de dados, análise de dados, ciência de dados. É a expertise de todos eles. Eu sou meramente um analista de sistemas que faz uso dessas tecnologias para criar soluções e utilizando em grande parte o Excel para isso. Aqui na parte superior, nós temos o primeiro, um banco de dados que nós vamos criar numa instância do SQL Server que está instalado aqui no meu equipamento. Nós vamos utilizar o banco AdventureWorks. Esse banco de dados, ele pode ser baixado gratuitamente lá no site da Microsoft e você vai ter um volume de dados ou Data Warehouse para poder fazer os testes e também fazer aí os conceitos que você vai ver nessa palestra. Quando nós temos um banco de dados complexo, podemos separar dentro desse banco de dados alguns esquemas ou áreas diferenciadas com base no conteúdo que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, no próprio banco de dados da AdventureWorks, nós temos vários esquemas diferentes, onde o DBO é o padrão. Nós temos aqui um esquema chamado Human Resources, que é o recursos humanos, Person, que são as tabelas de pessoas, Production, que são as tabelas de produção. Então, é possível criar esquemas diferenciados para que você possa separar dentro do seu projeto do banco de dados a estrutura de acordo com o sistema, de acordo com o cliente ou de acordo com o trabalho que você fizer.
Utilizando aqui o banco de dados da Adventure Works, eu vou criar primeiramente o meu esquema chamado Trovato. O comando é bem simples, create esquema Trovato. Pressionando F5, você vai ver aqui na parte de baixo que esse esquema já existe. Se já existe, é porque eu fiz testes anteriores. E já vamos aprender como apagar um esquema utilizando o comando drop esquema e aí o nome dele. Cuidado, se esse esquema tiver objetos atrelados a ele, você também não consegue removê-lo. Por isso é importante analisar as mensagens de erro, porque nós temos aqui o objeto produto vendas financeiros, que é uma view, que faz referência a ele. Eu vou apagar aqui uma tabela de parâmetros que eu estou utilizando. Veja que nós não temos mais essa tabela. Eu vou utilizar, então, vamos apagar aqui uma outra view que eu criei para essa nossa demonstração. Então, exibições. Vamos dar uma olhada aqui. Enquanto ele expande, vamos procurar. Aqui está. Vou apagar do método tradicional, botão direito. Posso excluir através da própria janela de objetos do meu banco de dados. E eu posso fazer isso também por comando. Veja que não há uma única maneira de se fazer isso utilizando o sistema ou banco de dados. Você pode utilizar vários recursos. E agora eu posso apagar esse meu esquema, porque eu não tenho mais nada atrelado a ele, e fazer a criação de um esquema totalmente novo. Como você pode ver aqui na parte de baixo, nós temos o comando executado com êxito. A primeira coisa que você precisa entender é que para armazenar dados em um banco de dados, nós precisamos ter tabelas. Então, com o comando create table, eu posso criar uma tabela de parâmetros, e essa tabela de parâmetros pode ser para multifunção. Como aqui, neste caso do exemplo, eu vou criar dois parâmetros específicos nessa minha tabela. O valor do dólar comercial e o valor do euro para a data atual. Nesse caso, depois que a nossa tabela foi criada, eu posso rodar um insert no próprio ambiente do SQL Server Management Studio e inserir o valor do dólar e inserir o valor do euro. Comandos como o select são utilizados para que possamos buscar ou trazer informações de tabelas do nosso banco de dados. Até aqui, nós não falamos de view ainda. Você vai entender aonde vai entrar o contexto de view daqui a pouquinho. Por enquanto, é importante que você entenda que tabelas de dados são utilizados para armazenar dados e depois, com base nesses dados, podemos extrair as informações que necessitamos para fazer as análises. O primeiro item que eu vou utilizar é o método tradicional do SQL Server, que é utilizar variáveis para poder fazer consultas de dados, onde eu tenho uma variável aqui chamada $, e essa variável vai ser inicializada com um select na minha tabela de parâmetros para o ID número 1. Se eu der um F5 nesse select, você vai ver que eu estou buscando o valor do dólar. Então, a minha variável dólar vai ser atribuída para montar um select, onde eu vou conseguir fazer a análise de vendas dos meus produtos para poder fazer aí a consulta. Se você viu aqui, quando eu tentei dar um select direto na minha consulta, ele deu um erro, porque a variável não foi inicializada. Quando você estiver utilizando o SQL Server Management Studio e for utilizar variáveis, você deve declarar, setar e utilizá-las nos selects na mesma instrução, ou na mesma seleção. Pressionando F5, nós vamos ver então aqui todas as nossas consultas, ou os nossos valores, que nada mais é do que o cálculo do total de vendas multiplicado pelo valor do dólar que está sendo dado por uma variável. A boa notícia é que esse tipo de construção no SQL Server é fácil para ser interpretado, porque nós podemos utilizar uma linguagem mais natural para trazer as informações. Mas isso tem um problema. Quando vamos criar as views no SQL Server, não é possível utilizar a estrutura de declaração de variáveis. Quando você vai utilizar variáveis, é necessário utilizar procedures do banco de dados, ou packages. Então, eu não consigo utilizar essa estrutura diretamente numa view. Por isso, temos que repensar o nosso trabalho e tentar adaptar as nossas consultas para que elas façam, para que a nossa consulta traga informação da forma que eu preciso para criar a minha view. Aqui, se você notar, eu tenho uma query ou uma subquery que traz todos os produtos vendidos aqui desta minha tabela. Então, eu tenho lá as bicicletas, a quantidade vendida, o preço unitário, o preço com desconto e o total. Aqui, podemos fazer apenas um pequeno ajuste que eu posso multiplicar, não só pelo desconto, mas eu quero multiplicar pela quantidade, order quantity. Ok.
Se dermos um select aqui na nossa subquery, você vai ver que agora eu tenho o total de vendas nesta coluna. Muito bem. Agora, para que eu possa fazer aquela consulta utilizando o valor do dólar, eu não consigo trazê-la diretamente dentro de uma query. Por isso, nós temos que utilizar o conceito de tabelas, só que encapsulando essas tabelas em alias ou apelidos. Então, todo esse meu select aqui vai ser utilizado pelo meu select principal, ou esta subquery vai ser utilizada no meu select principal, a partir do alias ou apelido X que eu acabei de atribuir a essa consulta. Da mesma forma, eu estou trazendo uma nova tabela com o valor do dólar, especificamente com o ID 1, e criando uma terceira tabela, a qual eu chamo de Z, com o valor do euro. Então, eu tenho uma tabela principal com os itens de produto, eu tenho uma tabela com o valor do dólar e eu tenho uma tabela com o valor do euro. E agora é muito simples nós aplicarmos um group by dos nossos dados para visualizar o nome do meu produto, a média do total da minha subquery, multiplicada pelo valor do dólar e também multiplicada pelo valor do euro. Parece confuso, mas veja só. Quando selecionarmos toda a nossa query e pressionarmos o F5, você vai ver que essa nossa consulta ela está dando a média de vendas desse meu produto do Bike Stand em dólar e a média em base euro. E aqui a cotação do euro do dólar que eu estou utilizando. Se alguém utilizar atualizar da minha tabela parâmetros o valor do dólar, a consulta que está atrelada aqui sempre será trazida com o valor atualizado, pois eu embuti dentro do meu select, utilizando 3 tabelas, fazendo aí essa estrutura. Aí eu pergunto para vocês, tá legal, agora nós temos a responsabilidade de explicar esse conceito ou essa estrutura para os nossos usuários da empresa. Fica muito difícil. Por isso que nós utilizamos as views no banco de dados. As views nada mais são do que visões que nós temos das nossas consultas para facilitar a vida do usuário final. E também a nossa vida como desenvolvedor, por que não? Ao invés de ter que escrever uma consulta enorme como essa, eu poderia simplesmente criar uma view simples. Mas como é que eu faço isso? O comando create or alter view, ele pode ser utilizado para a criação de views. Então, eu estou criando aqui uma visualização, uma view, perdão, no meu esquema chamada view, VW, né, que é a abreviação que eu uso para view. Muitos utilizam apenas a letra V, eu gosto de utilizar a letra VW. E eu tenho aqui um nome para ela, VW underline par, que é a minha tabela de parâmetros. Para criar a minha view, eu poderia utilizar o meu select assim, simplesmente ter que escrever ele toda vez, ou após a criação da minha view no banco de dados, veja só, o comando foi concluído com êxito, eu posso, a partir desse momento, não mais fazer um select diretamente nas minhas tabelas. Eu posso fazer um select direcionando o resultado para a consulta à minha view. Então, agora, quando nós tivermos muitas tabelas envolvidas no processo da consulta, esse processo fica de forma simplificada para o usuário. Porque, inclusive, isso serve como segurança dos dados, pois nós não estamos passando para os nossos usuários o nome das nossas tabelas reais. Quando o usuário fizer um select para uma view, ele está vendo exatamente as informações que você pediu quando você fez o seu select inicial. Agora, veja só, como é que eu faço para criar uma view com base nessa consulta mais complexa que eu fiz? Nós vamos selecionar toda essa consulta. Eu vou colar aqui na parte de baixo. O que eu vou fazer é apenas incluir aqui, antes do meu select, a seguinte instrução. Create or alter view. E aí eu vou chamar esta minha view de, primeiro, vou colocá-la dentro do meu esquema, e ela vai se chamar vendas financeiro, ou vendas moeda estrangeira, melhor. Estrangeira. Legal. E aí eu vou colocar aqui embaixo o que é a minha view. Se nós selecionarmos agora todo esse nosso conjunto da instrução do create mais o nosso select, ao pressionar o F5, você vai ver que o comando foi concluído com êxito. Agora, quando você precisar devolver esses resultados para uma planilha, você não precisa passar toda essa query para o seu usuário. Ele não precisa conhecer a estrutura das suas tabelas.
Veja que nós estamos utilizando aqui 4 tabelas diferentes. Eu posso passar para o usuário simplesmente o nome da view, e ele pode fazer isso aqui nas consultas dele. Select asterisco, from, e aí utilizar o nome da nossa view que foi criada, inclusive utilizando o seu esquema. Quando eu der um F5, você vai ver aqui embaixo que o mesmo resultado da nossa query complexa foi atribuído. E eu tenho agora a certeza que o usuário não vai ter acesso às minhas tabelas principais. A grande vantagem dessa criação da view é que nós podemos, então, melhorar ou adicionar mais produtos, mais queries ou maior complexidade sem que o usuário se preocupe com isso. Com base nisso, nós vamos daqui a pouquinho consultar isto aqui lá no Excel. Mas antes é bom pensar ainda um pouquinho em outra estrutura, outro item que é um pouco complexo para os usuários, que é a junção de tabelas para suas análises. Eu vou utilizar agora aqui um SQL, uma base própria chamada SQL_DB_1, e agora eu vou criar uma outra query. Só que essa query, apesar de ocupar menos linhas, eu preciso fazer então aqui uma adequação, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Dentro desta minha consulta, eu tenho uma tabela de alunos por turmas, ou seja, eu tenho várias turmas de ensino e cada turma tem os seus respectivos alunos. Quando eu faço esse select sozinho, eu vou visualizar aqui apenas códigos ou IDs de descrição. Veja que eu tenho aqui, dentro dessa minha tabela, apenas IDs de turma, ID do aluno, o valor que ele paga no curso, se ele tem desconto. Mas eu gostaria de mais informações, como, por exemplo, quantas turmas eu tenho para cada pessoa? Se nós dermos um select aqui na nossa tabela de turmas, nós vamos ver exatamente a quantidade de turmas que nós temos em andamento, atreladas ao curso. E de caso, quando eu vou fazer um select na minha tabela de cursos, observe que as informações elas estão todas normalizadas. Eu tenho então aqui as informações dos cursos e preciso juntar tudo isso numa query. Quando nós criamos uma query, basicamente, ao selecioná-las e eu pressionar o F5, eu estou vendo aqui na minha consulta todos os IDs das minhas turmas, o seu respectivo nome do curso e a quantidade de alunos. Só que você percebeu aqui que eu tenho várias turmas sem ID e também sem alunos. Significa que não há alunos ativos para essas turmas. Se nós utilizarmos, ao invés de um right join, um inner join, que é aquela junção de tabelas para que apenas os registros que coincidam nas duas tabelas sejam exibidos, você vai ver que eu não verei aquelas demais informações. Por isso eu preciso sempre analisar nas minhas queries se eu preciso trazer todos os registros da tabela principal à esquerda, fazendo um left join, ou se eu tenho que trazer os registros, incluindo os que estão à direita, um right join. Aí imagina você explicar isso para um usuário que tem acesso às suas tabelas. Fica muito complexo. Por isso, eu utilizei aqui o right join, pois eu quero saber todos os cursos, todas as turmas e todo mundo que está ativo, independente se o curso tem alunos ou não. Por isso, esse meu resultado 0. Aqui, eu poderia fazer uma análise também. Eu poderia colocar a cláusula having. Então, having count do meu ID aluno. Opa, o meu total está sendo dado isso mesmo pelo ID aluno. Maior que 0. O que eu vou fazer? Ao invés de utilizar o inner, eu consigo utilizar aqui essa minha estrutura. Deixa eu colocar aqui um having. Opa, o having tem que ser antes do order by, senão ele vai dar erro. Tirar esse ponto e vírgula. Perfeito. Agora sim. Percebam que a complexidade de uma consulta ela pode estar, inclusive, nos seus relacionamentos. E explicar isso para o usuário é muito complexo. O ideal, então, o que nós fazemos é copiar as nossas queries e adicioná-las à view. Só que nós temos aqui um pequeno problema quando vamos utilizar uma view no SQL Server e criando com a cláusula order by. Veja só. Se eu der um F5, logo na criação da minha view, vocês verão esse erro, que a cláusula order by, ela é inválida em exibições, funções embutidas, tabelas e subconsultas. Então, o que nós temos que fazer? Quando você for utilizar uma view, tome cuidado e não coloque a sua cláusula order by, porque tirando a cláusula order by, aqui na parte de baixo,
você vai ver que a view é criada perfeitamente. E o seu usuário pode fazer as consultas que precisa, ordenando os resultados de saída com base no próprio select que vai fazer aqui da sua view. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando um order by, um select nesta minha view, ordenando pelo número da minha coluna. Você pode utilizar o order by de duas formas. Utilizando o número para indicar a coluna. Se eu quisesse a coluna 2, então eu trocaria pelo número 2. Ou você pode simplesmente dizer qual é o nome do campo que você vai fazer a classificação. A cláusula ASCII, que é a classificação ascendente, ela é subentendida. Então, quando nós não colocamos a cláusula, a forma de classificação, ele vai entender que sempre será na ordem crescente, em ordem alfabética, ou do número menor para o número maior. Mas quando você quiser uma classificação descendente, então você deve utilizar a cláusula DESC. Veja que a minha view, ela consegue enxergar os nomes dos meus campos. E isso é importante quando você for fazer a criação da sua view. Se você precisar colocar um select muito complexo ou que utilize muitas tabelas, lembre-se de atribuir alias ou apelidos para cada uma das suas colunas, pois esse alias ou esse apelido é o que vai ser utilizado no resultado da sua view. Então, o usuário ele vai poder interagir com as classificações ou mesmo com as funções de agregação, como a função somatória, com base nos apelidos que você colocar ou no alias que você colocar no campo. Aqui, eu vou fazer um select simples. Então, eu vou somar todos, né, os meus alunos que estão ativos. Se eu pressionar o F5, veja que a função agregação sum, que faz a somatória, ela consegue trabalhar com uma view, retornando o resultado. Só que veja que não trouxe nenhum nome de coluna, porque agora aqui eu tenho que colocar o meu alias. Se eu der um F5, veja que agora o alias total foi utilizado, e eu poderia também suprimir a palavra S. Ela não é obrigatória e o resultado também do alias também seria atingido. Esses são conceitos essenciais para que você possa entender o que está por trás de um banco de dados. Então, um select, um relacionamento entre tabelas, uma criação de view, comandos de deleção, como o delete, o alter, quando você vai alterar aí uma tabela, um alter table, por exemplo. Todas essas instruções, elas devem ser, no mínimo, conhecidas por você para utilizar de forma profissional o uso de um banco de dados. Perfeito. Com relação a views, eu vi que tem uma dúvida do Miguel. Os usuários precisam ter permissão de visualização nas tabelas que compõem a view? Se eu não me engano, precisa dar o grant de select sim, Miguel. Então, dá um toque para o DBA. Eu não sou um DBA, tá? Eu não sou um especialista, eu sou um analista apenas. Geralmente, as minhas publicações, elas utilizam views ou consultas direto às tabelas. Então, quando eu preciso de algum suporte de permissão e segurança nas consultas, eu converso com o DBA da empresa. E recomendo a todos que estejam aqui também ouvindo a palestra, que qualquer dúvida que tenham, consulte sempre um DBA, porque fazer caquinha com os dados é muito, muito fácil. Vamos lá para o Excel. Agora sim, vamos entrar naquela nossa parte divertida de todo o processo. Todos aqui provavelmente já utilizam o Excel no seu dia a dia. O Excel é uma ferramenta que permite a você fazer análises de qualquer tipo de informação. Ele tem ferramentas nativas excelentes para que você possa fazer análise. E quando nós juntamos o poder do banco de dados do SQL Server nos nossos processos, eu posso tirar aquela complexidade que normalmente nós temos na análise e no tratamento dos dados feitos no Excel e fazer tudo isso diretamente no nosso SQL Server. Quando eu vou criar soluções complexas, o que eu faço? Se esses dados eles vão vir de uma fonte, de um banco de dados, seja da Oracle, seja do SQL Server, seja de qualquer outro, eu tento ao máximo trazer todo o ETL, todo o tratamento das minhas informações diretamente no meu Select. Pois o mecanismo de banco de dados ele é muito mais rápido para fazer esses tratamentos. Inclusive, quando você faz a adição de índices para classificar internamente os dados numa tabela do SQL Server, as suas consultas elas podem ter uma performance absurdamente grande, incluindo aí milhões de linhas.
Então, sempre que você pensar em fazer um processo de ETL, que é extrair, tratar e carregar dados para a sua planilha, se você conseguir fazer isso diretamente no banco de dados, você vai ter um ganho de performance absurdo em relação à sua aplicação. Pois, como eu falei, a velocidade do mecanismo de um SGBD, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados como o SQL Server, é infinitamente maior do que o da aplicação que você está utilizando aqui, no caso o próprio Excel. Se eu tiver que analisar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de linhas, eu tenho certeza absoluta que o SQL vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Vamos lá, Power Query. Para quem não conhece, o Excel possui uma ferramenta, um suplemento chamado de Power Query, para fazer o ETL, ou tratamento dos dados. Nós temos aqui no mercado grandes especialistas em Power Query, em Power BI, e que tem no YouTube excelentes materiais de consulta. Então, se você um dia está pensando em migrar para a área de dados, recomendo que procure, inclusive, os profissionais aqui, que são das empresas patrocinadoras. Vocês vão encontrar excelentes profissionais na área de dados. No caso do Power Query, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar a view que nós criamos. Só que eu também posso utilizar duas coisas, o Select e a view. Como faria isso? Clicando em dados no Excel, eu estou utilizando uma instalação do Excel do Office 365. Se você tem a versão anterior do Excel 2019, a 2016, a 2019 não, mas acho que a 2016 você precisa baixar esse suplemento. Mas, nativamente no 365, você já consegue clicar na galeria Obter e Transformar Dados e clicar sobre o botão Obter Dados. Nós temos um botão aqui chamado do Banco de Dados. E através desse link podemos clicar em do banco de dados do SQL Server. O Power Query, ele tem mais de 80 conectores diferentes para serviços de dados. Então é muito interessante que você conheça e estude também a respeito disso quando precisar fazer tratamento de dados. No caso do servidor, como eu estou com uma instância local do meu SQL, eu preciso colocar o nome do meu notebook, uma barra invertida e o nome do meu banco de dados, que é SQL Trovato. Quando você estiver utilizando o Power Query, você pode simplesmente dar um OK, ou eu posso informar o nome do meu banco de dados aqui, para ver apenas as tabelas desse banco de dados, mas eu poderia pressionar OK e enxergar toda a estrutura do meu SQL. Então, todas as tabelas, todas as views. Imagine, se você der permissão para o usuário fazer isso. Ele vai ter acesso a todo o seu banco de dados. Então, cuidado. O ideal é que você faça as limitações. E nesse caso, no Power Query, eu consigo colocar uma instrução SQL já diretamente no meu conector. Se eu abrir o meu SQL Server Management Studio e escolher aqui, por exemplo, lá aquela nossa consulta que fez o cálculo das médias, eu posso vir até aqui, colar esse meu Select e pressionar o botão OK. Veja que o banco de dados aqui ele está dando como opcional. Vou colocar aqui, eu acho que ele vai pegar... Deixa eu pensar aqui um pouquinho. NoteLSQL Trovato. Ele está pedindo aqui o meu banco de dados. Vamos ver, Adventure Works. Vou dar um OK. Vamos ver se ele vai conseguir conectar na minha instância do banco de dados. Perfeito. Então, o meu Select foi realizado a partir do meu banco de dados Adventure Works. Só que aqui eu não vou fazer o uso da minha consulta, porque senão não caracterizaria a explicação do uso de views. Então eu vou cancelar, e ao invés disso, nós vamos chamar a nossa view, que nós criamos lá dentro do meu esquema Trovato. Obter dados de banco de dados do SQL Server. E agora nós vamos carregar aqui no nosso servidor, NoteLE/SQL Trovato. Opções avançadas, eu vou carregar aqui a minha instrução SQL também com o Select diretamente para a minha view. Vou dar um OK. De novo, ele está pedindo aqui o Adventure Works, que é o nome do meu banco de dados. Pronto. E a partir desse momento, veja só, que nós conseguimos retornar os mesmos dados que nós tínhamos lá no Select aqui dentro da nossa view. Eu posso agora utilizar o Power Query para transformar esses dados, verificar como está a estrutura deles, se os tipos estão corretos, se ele fez a identificação correta. Veja que a minha fonte, ao clicar aqui na engrenagem, ele vai mostrar exatamente aquela minha tela de criação ou de conexão que nós fizemos com o banco.
E aqui, na parte superior, nós temos a instrução na linguagem M que fez a conexão com o meu banco de dados. Se no futuro você precisar alterar essa query, você poderia simplesmente vir até aqui e trocar, colocar um order by, colocar aqui qualquer outra instrução que ele vai fazer ao ajuste automaticamente para você. Aqui nós configuramos o texto, números com casas decimais, aqui a mesma coisa, está tudo certo. Uma vez feito isso, você pode fechar e carregar esses dados. Eu esqueci apenas de trocar o de nome, então não tem problema. Vamos apenas criar aqui a nossa conexão. E você vai ver que agora nós temos uma conexão com o nosso banco de dados. Consultas, aqui está. Para que eu possa executar essa consulta, primeiro eu vou trocar o nome dela. Eu vou clicar em editar e você vai ver que o Power Query Editor, ou o editor do Power Query é aberto para que eu possa vir até aqui e fazer o que eu não fiz, que é a relação de vendas em moeda estrangeira. Eu vou colocar aqui, média. Vou fechar e carregar novamente, pois ele já está apenas com a minha conexão criada. Eu poderia, então, ter milhões de linhas ou tratar milhões de linhas sem carregar uma única linha aqui para o Excel. Na sequência, podemos clicar com o botão direito na nossa consulta e pedir para carregar de alguma forma que nós precisarmos na planilha, como, por exemplo, uma tabela, um relatório de tabela dinâmica, um gráfico dinâmico. Eu vou criar uma tabela. Oi, pessoal? Acho que caiu aqui. Ah, desculpe, caiu aqui a conexão, agora que eu percebi. Vou compartilhar minha tela novamente. Vocês podem me confirmar se estão vendo aqui no chat, por favor? Se está tudo ok? Perfeito, obrigado, pessoal. Desculpa aí, eu não sei o que aconteceu aqui, caiu a conexão. Muito bem. Vocês chegaram a acompanhar a criação aqui da tabela? Sim ou não? Perfeito, então foi uma queda rápida. Vou dar sequência, então, muito obrigado pelas confirmações aí, amigo Márcio, Ali, Erivan. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela no Excel. E essa tabela eu poderia, por exemplo, em dados, criar uma segmentação de dados para poder fazer análise dessas informações. Eu poderia fazer, então, aqui uma série de tratamentos, eu poderia fazer aqui dentro da minha design da tabela, na verdade, né? A criação desse tipo de análise, com base nas informações que eu queira. Veja só, um único produto e etc. Também poderia criar dentro dessa nossa planilha uma tabela dinâmica. Carregar para relatório de tabela dinâmica. E aqueles que são fãs aí da tabela dinâmica sabem que nós podemos criar uma... caiu aqui a minha conexão também, deixa ele atualizar. Espero que não trave. Já existem dados, ok. Beleza, criei a minha tabela dinâmica, ela matou a minha tabela, na verdade, isso é normal, porque eu estava com o cursor acima. Mas eu posso simplesmente agora juntar aqui no filtro nome, calcular a minha média base dólar, minha base euro, e escolher fazer as análises que eu preciso com base nas informações, inclusive selecionando vários produtos que desejar. Outro item que podemos utilizar é a consulta da nossa view diretamente no modelo de dados do Excel. Quando utilizamos consultas, elas estão disponíveis para alteração e acesso aqui, neste painel de consultas e conexões. Caso você perca esse painel, você tem aqui em dados o botão consultas e conexões. Agora, o que eu vou fazer é, ao invés de utilizar a importação via Power Query, nós vamos fazer isso diretamente via Power Pivot, que é o modelo de dados. Nós vamos utilizar a linguagem DAX para poder fazer uma análise dessas informações que estão vindas lá da nossa tabela. Quando eu clico sobre o botão Modelo de Dados, que está dentro da galeria Ferramentas de Dados, você vai visualizar agora outra tela, que é o Power Pivot para Excel. No Power Pivot, eu posso também fazer o acesso de várias fontes diferentes, como o banco de dados, eu posso colocar aqui de outros serviços, de outras fontes, ou ainda utilizar conexões existentes. Eu vou buscar, então, aqui a minha conexão do SQL Server.
Nome do servidor, eu vou indicar aqui o Node.js e o nome do meu servidor, SQL Server. Perfeito. Como o meu banco de dados usa a autenticação do meu computador, eu não preciso colocar usuário e senha. E o nome do meu banco de dados, eu posso vir até aqui e pesquisar esse nosso nome do banco de dados. Veja que ele está fazendo uma consulta ao meu SQL Server, e se tudo der certo, ele vai mostrar exatamente os nomes das minhas tabelas, ou os nomes dos meus bancos que estão disponíveis na minha instância do SQL Server. Pronto. Veja que ele disse aqui que não é possível recuperar o nome da minha instância do banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou colocar o nome para o meu banco de dados primeiro. O tempo de logon aqui expirou. Veja só, eu devo ter feito alguns testes anteriores e ele acabou deixando expirar o tempo de conexão. Vamos guardar mais um pouquinho. Não sei se está relacionado àquela queda, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nome do meu banco de dados como... Só ver se não tem nada errado aqui, não. Vamos colocar teste e ver se ele aceita. Testar conexão. Ao vivo sempre tem um probleminha. Antes da palestra eu já fiz o teste que tinha dado certo. Então, vamos fechar aqui só rapidamente o Power Pivot. Vou fechar aqui a minha planilha e vou abrir de novo, pois isso pode ter afetado durante o processo de queda. Alguma pergunta no chat? Alguém que tem alguma pergunta queira fazer enquanto eu estou carregando aqui Excel? Fiquem à vontade. Aguardando. Legal, está abrindo aqui. Legal. Abriu sem nenhum erro. Temos mais 10 minutinhos, então estou no prazo. Então, vamos lá. Em dados, vou conectar aqui ao meu modelo de dados. Perceba que essa minha planilha ela está salva no OneDrive. Quando nós utilizamos uma conexão com o meu banco de dados local, ele não vai conseguir mais fazer o sincronismo automático com o meu banco de com o meu banco de dados. Aqui, veja só, ele acabou de desativar justamente porque eu estou trabalhando com o conceito, né, de conexão local, e aí ele desativou o salvamento automático. Muito bem, vamos ver se ele vai carregar agora. Perfeito. Banco de dados do SQL Server. Vamos buscar aqui. SQL Trovato. Eu acho que eu escrevi o nome errado por isso. Nome do banco de dados, testar conexão. Beleza, a conexão foi bem sucedida, então agora sim eu consigo pesquisar o nome dos bancos do banco de dados. Desculpe então por esse pequeno equívoco, mas foi aquela queda lá que atrapalhou. Vamos utilizar aqui o Adventure Works e eu posso selecionar a partir de uma lista de tabelas e exibições os dados que serão importados. Vamos utilizar esse método tradicional. Quando conectamos ao nosso banco de dados e passamos as nossas credenciais corretamente, é possível utilizar então a própria janela de seleção. E como nós criamos um esquema diferente, um esquema com o meu nome, eu posso colocar em ordem os esquemas e depois na parte de baixo ter acesso a todas as aos objetos que eu criei dentro desse esquema. Se você observar, eu tenho a minha tabela parâmetros, mas também tenho aqui as minhas views, a vendas moeda estrangeira e aquela view de parâmetros. Ao clicar sobre vendas moeda estrangeira, eu posso ainda, inclusive se estivesse trabalhando com uma tabela relacionada com outras, selecionar automaticamente as tabelas relacionadas. Como eu já fiz a seleção da minha view, eu vou concluir, e agora o que o modelo de dados está fazendo? Ele está criando uma conexão com essa minha tabela, com essa minha fonte de dados. Veja que o status de êxito retornou. Eu posso fechar esta janela e nós vamos ver agora, dentro do Power Pivot,
a nossa estrutura de dados. E se vocês não sabem, dentro do Power Pivot, podemos utilizar a linguagem DAX para poder fazer a análise dos nossos dados. Fazer aí, por exemplo, as nossas medidas. Caso você não tenha visto ainda isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um total de vendas. Então, total euro. Total euro, 2 pontos igual. Então, eu preciso criar a minha medida com essa estrutura. E agora eu vou utilizar uma instrução DAX chamada de SUM. A instrução SUM, ou a função SUM, permite somar uma coluna de valores. Então, eu vou pedir para que ele me some a coluna de média base euro. Vou dar um tab, fechar parênteses e vou dar um enter. Agora, vejam que interessante, nós já estamos com o nosso resultado aqui, com a nossa medida em DAX, a SUM, retornando o resultado. E eu poderia tratar essa informação já formatando com o euro, com o símbolo monetário do euro. Da mesma forma, eu posso vir até aqui e colocar total em dólar. 2 pontos igual, fazer uma somatória, utilizando a função SUM, da média base dólar. Fechando parênteses e pressionando Enter, a nossa medida foi criada e eu posso formatá-la com o símbolo do dólar. Por último, Alessandro, eu gostaria de contar quantos produtos individuais eu tenho dentro dessa minha lista. Não tem problema, podemos criar aqui total, outra medida chamada total, produtos únicos, e utilizar outra função em DAX, que você, se já conhece, conhece também, né? Se você já conhece o DAX, você deve conhecer, que é a Distinct Count. Utilizando a instrução Distinct Count, eu consigo visualizar aqui dentro dos meus nomes de produto, aqueles que são individuais ou os nomes únicos. Nós temos 266 produtos nessa nossa lista. Agora, o que eu preciso fazer? Com base nesses dados, eu poderia simplesmente fechar essa tabela e voltar para o Excel, mas ele já me dá aqui a liberdade de clicar em qualquer parte dos nossos dados e visualizar na parte superior a guia ou a galeria tabela dinâmica. Eu posso gerar esses dados já diretamente numa tabela dinâmica para o Excel, numa nova planilha. E nessa tabela dinâmica, eu poderia fazer agora a análise total de produtos e veja que agora eu tenho medidas para trabalhar. Total euro, total dólar. Eu poderia segmentar essas nossas informações a uma velocidade muito superior. Que no caso o Márcio perguntou, do ponto de vista de performance, sempre é melhor fazer esse tratamento antes da extração? Márcio, eu costumo fazer todo esse tratamento já direto no banco, para que o resultado, veja, venha limpo, venha pronto. Depois, com o uso da criação de medidas no Power Pivot, a análise ela fica estupidamente mais rápida, a planilha fica muito menor do que normalmente nós estamos acostumados. E para fechar a minha palestra, nós vamos ver aqui o saudoso VBA. Para quem não conhece, o VBA é a linguagem de automatização do Excel e de outros aplicativos do pacote Office, que permite a você, por exemplo, programar a sua planilha e fazer aquilo que nós fizemos, aqueles trabalhos repetitivos que você está acostumado a fazer, diretamente na macro ou programando. Vou ativar aqui o modo Design e dentro dessa consulta View, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma rotina que utiliza uma referência ao ADO, ou Microsoft Active Data Object, para que eu possa fazer a conexão com o meu SQL Server. E a partir de um pequeno código em que eu consigo mapear a minha planilha, apagar os dados anteriores, eu consigo conectar com o meu banco de dados, veja só, utilizando uma conexão SQL, passando o meu provider, que é o SQL instalado na minha máquina, cujo database é o SQL_DB1. Uma vez passada a string de conexão com o meu banco, eu posso fazer o meu select dessa forma. Veja só, select asterisco from uma view. Então, eu posso pedir para o meu usuário utilizar as views, inclusive nas planilhas automatizadas que ele tem. Agora, o que nós vamos fazer é eliminar, vou tirar essa nossa janela e eu vou executar o código VBA a partir da minha planilha. E observem a velocidade. Um clique no botão, eu acabei de conectar lá no meu SQL Server, aquela view foi chamada e todos aqueles meus cursos que possuem os usuários ou os alunos foram trazidas. Eu gostaria de fazer uma ordem, Alessandro. Olha só, o total saiu fora de ordem.
Então, podemos abrir o nosso código e simplesmente, na linha que carregamos o nosso select, dar um order by, coluna 3, de forma decrescente, para que a turma com mais alunos seja exibida primeira. Vou fechar o VBA e vou pedir para executar de novo. Está aqui. Instantaneamente, nós já temos o nosso resultado, alterando apenas uma classificação ou o meu order by lá no SQL Server. Ufa! Então, percebam que temos hoje uma ferramenta fantástica como o Excel, que permite a você interagir diretamente com seus bancos de dados através dos suplementos de dados nativos, como o Power Query, o Power Pivot, e também permite, através da programação em VBA, conectar ou criar o consumo dessas consultas e visualizações direto no VBA. Com isso, minha cara Letícia, eu concluo aqui a minha palestra, deixando aí o meu muito obrigado a vocês que estão participando. E alguma dúvida, alguma coisa que precisa esclarecer? Show. Obrigada, Alessandro, por compartilhar conhecimento com a gente. Não teve nenhuma dúvida, surgiu uma aqui, mas já foi entendida durante Maravilha. a palestra. Então, tá tudo certo. Fechou, Letícia. Olha, muitíssimo obrigado pela oportunidade de palestrar para vocês. Parabéns pelo evento. Sensacional. Fiquei muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho com vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, Alessandro. Tenha um bom dia.